Aqui a pergunta é: como me livrar dos pensamentos repetitivos? Aqui a primeira pergunta deveria ser: por que os pensamentos se repetem? E não como se livrar dos pensamentos repetitivos. Os pensamentos em nós são processos de aparições reativas, mecânicas. Essa é a presença do pensamento. Repare, já começamos aqui a colocar para você algo que escapa para a maioria de nós. Nós não nos damos conta de que um pensamento, quando aparece, ele aparece em razão de um estímulo que o cérebro recebeu. É uma aparição automática, mecânica, de reação de memória. Uma mera reação, algo que vem do passado. Por que será que não permitimos a vida ser exatamente como ela é? Por que será que estamos constantemente impondo a vida como ela acontece a ideia do que ela deveria ser? Talvez você pergunte, mas quando é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso quando nós estamos internamente ocupados com memórias. Nossas lembranças, que são reações que ocorrem de uma forma automática, elas estão sendo constantemente valorizadas. E quando valorizamos o pensamento, ele se repete. Ele não lida, me refiro ao pensamento, ele não lida com o que está aqui. Ele está trazendo do passado um retrato do que já foi. Então, estamos impondo a vida de uma forma pessoal, egóica, arrogante, uma condição de distorção da realidade. Repare a profundidade disso. A importância de compreender isso com bastante clareza. Nós estamos constantemente olhando para o momento presente, desprezando a beleza do instante, quando colocamos sobre este momento a presença do pensamento, que é o elemento que vem do passado. A cada instante, você se depara com o novo. No entanto, quando o pensamento surge em você, o pensamento não sabe nada do novo. Tudo que ele representa é a memória. Todo pensamento em nós é uma memória, é uma lembrança, é algo que vem do passado. E assim, quando o pensamento surge, ele despreza o instante, ele despreza o momento, ele valoriza sua autoimportância, ele valoriza a imagem que ele traz do passado. O problema é que, quando isso ocorre, a presença do pensador aparece. O pensador é você. Nós vamos exemplificar isso aqui para você, para ficar bem simples.
As pessoas que você conhece, você está constantemente reconhecendo elas. O reconhecimento é o pensamento que vem do passado. Assim, o contato que você tem com as pessoas que você conhece é o reconhecimento de memória que você, que é o eu, a pessoa, o ego, está fazendo. Isso pode parecer muito natural, simples, mas, na verdade, estamos lidando com algo muito complicado, de uma extrema complexidade. Porque não estamos lidando com ele ou ela, nós estamos lidando com a projeção que fazemos dele ou dela. Percebam a importância de compreender isso. O sentido do eu, do ego, em você, a pessoa que você é uma condição na relação de um impostor, falseando a realidade do momento, falsificando a realidade da vida. Isso é arrogância? Isso é presunção? É a postura isolacionista do ego, em separação. Assim estamos estabelecendo sempre dentro das nossas relações, no nível sutil, não declarado, a imposição do ego, a imposição do eu, da pessoa que nós somos. Será possível a vida real? Porque acabamos de colocar para você aqui que não estamos lidando com a vida real, mas com a vida da imposição do pensamento. O pensamento está impondo sobre a vida uma qualidade de vida, de relação, onde não estamos lidando com a realidade. Estamos lidando com aquilo que o pensamento está impondo aqui, no momento presente. O nosso trabalho juntos aqui consiste em desmascararmos, literalmente tirarmos a máscara deste ego, desta pessoa, deste sentido de alguém presente, quando o pensamento surge. O pensamento, ele falsifica a realidade do instante. Ele é um impostor. Essa é a vida da pessoa. Quando você ama alguém, esse você está neste perfil, está neste formato, está fazendo uso desta máscara. A condição de presença da pessoa, o histórico da pessoa, o modelo da pessoa, o perfil de alguém. Assim são os nossos encontros com aqueles que nós amamos e com aqueles que nós odiamos. Nós vivemos nesta condição interna, psicológica, de modelo de vida em separação. Esta separação é o eu e o não eu. O sentido de dualidade
ou seja, de separação, é a base de todos os conflitos que nós temos nas relações humanas. Nós estamos em conflito com as pessoas. Mesmo que seja velado e oculto o nível de conflito presente dentro da relação, como no caso de uma relação amorosa, no entanto, lá está presente a divisão, a separação e, portanto, o conflito. Nós somos possessivos, ciumentos, controladores, carregamos ansiedade, sentimento de rejeição, há qualidades internas de rejeições que fazemos dentro das nossas relações com os mais próximos e os mais distantes. E tudo isso se processa em cada um de nós de uma forma completamente inconsciente. Nós não temos a menor ciência de que todo esse processo que acabamos de colocar aqui está acontecendo. A ciência de que a vida, como nós estamos vivendo, é uma ilusão. Por que estamos aqui nos aproximando da investigação sobre tudo isso? Porque nós precisamos tomar ciência do que é a vida real, do que é a vida divina. Algo possível quando descobrimos a importância de se conhecer, aprender sobre o autoconhecimento. É se deparar com a ciência da meditação. O que é meditação? Qual é a realidade da vida? A realidade da vida é a ciência do divino, é a ciência de Deus. Você está aqui para a liberdade, o amor, a felicidade. Isso é algo presente aqui, quando não há mais a ilusão. Todo este padrão de automatismo, de inconsciência, de ignorância. Quando termina este padrão de consciência egóica, de mente condicionada, de modelo de pensamento que se repete vez após vez após vez. Nesta inconsciência, mecanicidade e automatismo. Nós temos o fim para o eu, o fim para o ego. Então, nos deparamos com a verdade da vida sem o pensamento. Assim, a resposta para a pergunta como encontrar Deus, a resposta para ela está na ciência da verdade sobre a vida. E a verdade sobre a vida é a realidade deste ser que aqui está presente, quando não há mais a ilusão da pessoa, desse velho formato de relações humanas, que são relacionamentos que estão sendo sustentados por esta inconsciência, que são relacionamentos que estão permanecendo dentro de quadros de sofrimento, desordem, problemas,
e complicações diversas. Se libertar desses relacionamentos é descobrir a verdade da relação. A relação é outra coisa, a relação é a presença dele ou dela neste contato de comunhão. Não são esses relacionamentos nesta moldura do pensamento. Quando você olha para um quadro, ele está dentro de uma moldura. Quando você olha para as relações humanas, você não vê a verdade da relação. Você vê relacionamentos dentro de uma moldura, que é a moldura do pensamento psicológico. A moldura desta inconsciência, mecanicidade. Toda representação egóica em um relacionamento é de separação, onde cada um está, na verdade, interessado em si mesmo, envolvido com seus próprios interesses. Então permanece sempre dentro dos relacionamentos, neste quadro, dentro desta moldura, lá está presente o sofrimento, o apego, o medo, o desejo, o ciúme, a inveja. Todo tipo de confusão está presente em nossas vidas. Você só pode ser para o outro a partir daquilo que você é para si mesmo. Se o que está presente é o sentido do eu, do ego, como você representa para si mesmo a pessoa que o pensamento diz que é você, você representa para o outro suas conclusões, crenças, avaliações, conceitos, preconceitos, medos. Você para ele e ele para você. Você para ela e ela para você. Assim, não sabemos o que é a verdade da beleza das relações, porque estamos vivendo sem a presença da ciência da meditação. Então, o que é meditação? É o espaço novo que se revela quando está presente a ausência do modelo do pensamento psicológico, quando não temos mais este quadro. Quando não temos mais este quadro, porque não existe mais esta moldura, um espaço novo se abre. Neste espaço se revela este real encontro com Deus. Não é alguém tendo um encontro com Deus, é a realidade deste ser, que é você em sua natureza verdadeira, livre da mente egóica, livre da ilusão do pensamento, condicionado, programado, inconsciente, mecânico, repetitivo. Então, o espaço que se abre, nele se revela aquilo que é eterno, aquilo que é indescritível, aquilo que está além das palavras. Este é o verdadeiro encontro com a vida. O encontro com a vida é o real encontro com Deus, quando o eu não está, o ego não está, quando esta mente condicionada, quando esta consciência pessoal não está mais presente. Portanto, se revela na meditação aquilo que está fora do pensamento. Olhe para o pensamento em você. Tudo que ele tem é um retrato do outro, da vida. Um retrato sobre quem você é.
Neste retrato está a autoestima, a baixa autoestima. Neste retrato está a angústia, a ansiedade, a depressão, o medo, a raiva, a inveja, o ciúme, a posse, a ânsia por mais. Neste retrato está o anseio pela liberdade, pela felicidade, a busca pelo amor nas relações humanas. Neste retrato também está a ilusão de, em algum momento, ter um encontro com Deus. Aqui, a verdade do encontro com Deus, na pergunta como encontrar Deus, não é de alguém tendo um encontro. Neste aprender sobre nós mesmos, neste aprender sobre o autoconhecimento, o descarte do pensador, do experimentador, deste buscador, deste elemento presente que está insatisfeito, preso a quadros da autoimagem. Esses quadros que acabamos de descrever aqui, nesta moldura, são os quadros da autoimagem. Portanto, o verdadeiro encontro com Deus consiste na ciência de simplesmente ser, deixando toda a ideia de vir a ser, de alcançar, de obter ou se livrar. É que nós fomos educados na vida para o modelo de uma vida de pensamento que se repete, de inconsciência, de sentir, de pensar, de agir. E neste formato estamos vivendo sempre na ideia de ser. Na ideia de ser, precisamos nos tornar, precisamos alcançar, precisamos vir a ser. A presença da realidade da vida é um convite para ser. Não se trata de vir a ser. Assumir a realidade de ser, de simplesmente ser, é responder ao momento presente sem o pensamento. Sem estas figuras, lembranças ou quadros de reações de memória. Então, ser está em linha com o momento presente. Ser está em linha com a vida em sua expressão. Ser revela a não separação. Assim não existe você, Deus e a vida. Portanto, você é ser, a vida e a realidade divina. Se deparar com este momento, sem sobrepor a realidade do instante, qualquer ideia, pensamento, crença, conclusão, está diante do momento presente sem escolha, vontade, querer, gostar ou não gostar. Então a mente silencia, se aquieta. Nesta liberdade de um espaço novo que surge, aquilo que é real se mostra.
então todo sofrimento termina. Descobrir a realidade do momento é assumir a vida como ela acontece, sem a importância, a valorização, a implicação de uma identidade, que se vê como o centro do momento. O experimentador para as experiências. O protagonista do filme. Este centro para o momento é a ilusão que o pensamento tem engendrado em nós, produzido em nós, colocando este sentimento, pensamento, eu, como se a vida estivesse acontecendo para alguém. Como se tudo na vida estivesse ocorrendo para este eu. Isso explica porque, psicologicamente, neste velho modelo de repetição do pensamento, há este nível de expectativa psicológica interna de escolhas, de fazer escolhas, de resolver assuntos, ou seja, de ter problemas. Não há nenhum problema na vida como ela acontece, a não ser que este centro que é o eu, o ego, se veja presente, sendo o elemento que gerencia as coisas, que faz do momento presente algo para si mesmo. Essa forma de especialismo do ego está causando problemas o tempo todo. O detalhe, o que na realidade não é um pequeno detalhe, mas estamos diante aqui de uma coisa muito grande. E, no entanto, isso passa desapercebido por cada um de nós, como se de fato fosse um pequeno detalhe, o que não é. Me refiro ao fato de que esse sentido do eu, do ego, nos coloca como sendo o elemento mais importante na vida, naturalmente se separando da vida e carregando a ilusão de controle. O que na realidade nos causa constante estresse, ansiedade, frustração, decepção e sofrimento. Aqui o convite para este encontro com Deus, para esta ciência de ser, é o convite da vida para a vida, que é você em sua natureza real. A realidade deste ser é a verdade da vida. É a arte de assumir o espaço de simplesmente ser, que é meditação. É a plena ciência de que a única realidade na vida não é a verdade de alguém, da pessoa, deste mim, e sim a realidade de Deus. É isso que estamos aqui com você investigando, aprofundando, trabalhando. Nós temos 2 dias de uma forma online. Nós estamos trabalhando isso, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você.
Além dos encontros online nos finais de semana, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Qualquer forma de olhar a partir do pensamento é a partir de conclusões, de comparações, ideias, propósitos, alvos, aceitações ou rejeições. Esse é o modelo do pensamento. O pensamento em nós, ele nos impede de um contato real com a vida como ela acontece.